Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 20. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os joelhos com os seus olhos, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Amados, pode abaixar um pouquinho o microfone, por favor. Eu tenho pedido a Deus, como os irmãos podem ter visto nos últimos cultos, eu tenho sempre falado, mas eu tenho pedido a Deus um avivamento. Eu coloquei no meu coração um propósito e eu tenho pedido a Deus um avivamento na nossa igreja, um avivamento em nossas vidas. Porque, amados, eu não quero ficar vindo à igreja todo domingo como se fosse somente um costume semanal. Eu não quero ficar vindo à igreja como se fosse simplesmente parte da minha rotina. E por isso eu tenho pedido a Deus um avivamento, que algo aconteça. Mas estou pedindo a Deus um avivamento não somente com sinais e maravilhas, porque isso vai seguir a quem crê. Nós aprendemos hoje e a palavra diz isso. Mas eu tenho pedido a Deus um avivamento de que tenha mais sede de Deus. Um avivamento que traga mais arrependimento. Um avivamento aonde tenha sede de comunhão com Deus. Um avivamento onde aconteça libertação genuína de almas, transformação genuína de almas, conversão genuína de almas, encontro genuíno com Deus. Eu tenho pedido a Deus esse avivamento. E quando eu peço a Deus esse avivamento, eu estava essa semana orando a Deus e pedindo a Deus, e comecei a lembrar das histórias dos avivamentos que aconteceram. Não só dentro da Bíblia, mas passados-se os anos. Veja bem, a igreja de Cristo, ela se esfriou grandemente. E houve um período em que a igreja de Cristo estava fria. Fria. Não acreditava-se, não tinha mais fé. Estava simplesmente fria. E o que levou a igreja a se esfriar foi justamente, segundo a história, diz a história que o que levou a igreja a se esfriar foi uma disputa de ideologia teológica que começou dentro da igreja. Ideologias teológicas, profissionalismo de função eclesiástica, de função ministerial, e isso tudo começou a disseminar a igreja. Começou então a acabar com aquilo com que Cristo realmente deixou para a igreja. E passados-se os anos 1500, 1600 e por aí a gente vem vindo, começaram-se a acontecer de forma isolada um avivamento. Pessoas que de fato voltaram a aprovar o batismo no Espírito Santo.
começaram a ver novamente sinais e maravilhas seguindo os que criam. E passados-se os anos, vinha acontecendo esses avivamentos, mas de uma forma isolada. Até que em 1906, na Rua Azusa, 14 de abril de 1906, em Los Angeles, na Rua Azusa, acontece um primeiro culto que muda a história pentecostal. Um homem, um pastor, por nome de William Joseph, ele usado por Deus, ele arruma um prédio, diz a história que ele arrenda o prédio, e esse prédio já tinha sido várias coisas, inclusive uma cocheira de animais, e lá ele dá um jeito e começa-se um culto, porque aonde ele estava já não suportava mais tantas pessoas. Mas para que a gente entenda essa resumida meditação na história, é importante a gente entender de onde começou. E eu digo para os irmãos que a história nos mostra que tudo começou numa outra cidade, com um grupo de alunos da escola dominical. Tudo começou com um grupo de alunos que, liderados pelo pastor, não lembro o nome exato da pronúncia, mas eu acho que é Parham, P-A-R-H-M, Parham, liderados por esse pastor, na escola bíblica dominical. Esse grupo de alunos começaram a orar a Deus e foram cheios do Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo. E diz a história pentecostal nos conta que esse pastor era um homem muito cheio do Espírito, muito usado por Deus. E naquele momento em que começa então aquele avivamento, a notícia corre e aquele grupo da EBD, Escola Bíblica Dominical, começa a se crescer então, começa a ter muita gente. Só que infelizmente, passado-se um tempo, foi necessário fechar aquele local. Então o pastor Parham, ele leva a escola bíblica dominical da cidade que ele estava para Houston. Chegando em Houston, dá-se continuidade àquele trabalho da escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical, começam-se então a se matricular muitos alunos. E a escola bíblica dominical tinha manifestação de poder do Espírito. E aquilo fazia com que toda a escola bíblica crescesse. E um dos alunos que se matricula nessa escola bíblica foi o pastor William Joseph Seymour. Esse pastor, ele se matricula nessa escola bíblica. E Deus também começa a usá-lo. E o movimento, o avivamento espiritual continua crescendo nessa escola bíblica. Até que a notícia chega em Los Angeles. E quando chega em Los Angeles, uma irmã vem visitar essa tão famosa escola dominical onde Jesus batizava com o Espírito Santo. Chegando nessa escola dominical onde Jesus batizava com o Espírito Santo, essa irmã se depara com o pastor William pregando a palavra. E então o convida para ir a Los Angeles. Chegando lá em Los Angeles, passado o tempo, esse pastor William, ele é convidado a pastorear aquela igreja. Só que, amados, a história nos mostra que o pastor William Joseph, ele pregava sobre o Espírito. Ele falava sobre a manifestação de poder. Mas ele não era batizado com o Espírito Santo. E quando ele foi indagado pela igreja, ao descobrirem que ele não era batizado no Espírito, eles o expulsaram da igreja, não deixaram com que ele pastoreasse aquela igreja. O que levou o pastor William Joseph a sair e a procurar um local. Só que o local que ele procurou não foi que ele quis abrir uma igreja. Um casal de irmãos da Igreja Batista recebe o pastor William Joseph em sua casa, lá em Los Angeles. E a história vem nos contar que, passado-se as semanas,
todos naquela casa foram batizados com o Espírito Santo. O casal que o recebeu, o pastor William e mais outros irmãos que iam para lá para cultuar. E então Deus começa de novo a fazer um grande movimento naquela casa. Um pequeno grupo de irmãos. E Deus começa então a batizar, a curar, a transformar e principalmente salvar vidas. E pessoas de outras denominações vinham cultuar naquela casa. E a história vem nos dizer que a casa não podia mais comportar tantas pessoas. Obrigando então o pastor William a procurar um outro local. E foi aonde ele achou. No dia 9 de abril de 1906, ele acha um prédio na Rua Azusa. E então ele começa a arrumar aquele prédio. E no dia 14 de abril de 1906, ele dá o primeiro culto em adoração ao nome do Senhor. Amados, a história vem nos dizer, para a gente concluir essa parte, que em 3 anos, 1906 a 1909, o culto acontecia das 10 da manhã até a meia-noite. E muitas pessoas eram reavivadas, eram batizadas no Espírito Santo, eram salvas, eram libertas, eram transformadas. E em 3 anos, saíram-se missionários para mais de 25 países, aonde esparramou todo o movimento pentecostal pelo mundo, inclusive chegando no Brasil. E a fama daquela igreja cresceu de tal forma, que tudo que acontecia ali era motivo para todos procurarem saber. O jornal local, a imprensa local de Los Angeles, enviou um repórter para ir verificar as informações desse local. Só que com a intenção de distorcer os fatos e denegrir aquela igreja. E quando esse jornalista ele chega no local, Deus que não dorme para aqueles que estão na sua presença, Deus que não esquece daqueles que estão te buscando. Quando o jornalista chega naquele local, Deus levanta uma irmã e começa a falar no dialeto daquele jornalista, porque a história diz que ele era um imigrante, ele não era natural de lá. E ela começa a falar no dialeto dele. E Deus o Espírito Santo começa a revelar toda a vida daquele jornalista para aquela irmã, fazendo com que ela viesse a expor segredos de que ele não tinha contado para ninguém. E quando ele se depara com aquilo, ele leva um choque, um impacto, porque estava sendo falado no dialeto dele, não tinha como ele não entender. E ele reconhece que é Deus que está falando com ele. Porque é algo que ninguém sabia, só ele. Deus revela. E isso faz com que ele se arrependesse. Isso faz com que ele se transformasse. Isso faz com que ele desistisse da matéria com que ele foi fazer. E ele então confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele foi para denegrir a igreja e saiu de lá convertido. E a Bíblia vem nos dizer, a história vem nos dizer que quando ele volta para o seu emprego, para a sede, o diretor do jornal fala: e aí, cadê a matéria? Ele falou: não vou fazer mais. Você não vai fazer? Não vou fazer. Está demitido. E aí quando ele foi demitido, passados-se uns dias, ele procura a irmã que falou com ele, no dialeto dele. E quando ele entra em contato com a irmã, ele vê que a irmã não falava um A do dialeto dele. Porque ela foi usada no dom de língua para falar com ele. Então ele, de fato, ele se ajoelha e entrega de fato a sua vida a Deus. Reconhecendo o poder de Deus naquele lugar. Então, amados, quando eu
olho para essas histórias, que não são meras histórias, são fatos, que de fato aconteceu. E nós estamos falando aí de 130 anos atrás, não é tão velho. De lá para cá, muitos acontecimentos têm ocorrido. De lá para cá, muitos avivamentos têm ocorrido. Então eu tenho pedido a Deus um avivamento para a nossa igreja. Eu tenho, assim como aconteceu ali na Rua Azusa, onde pessoas foram transformadas, onde pessoas foram libertas, onde pessoas entregaram as suas vidas a Cristo, aconteceu ali na Rua Azusa. Eu creio que vai acontecer na Pancova Lê, número 86, na ADM Berlim. Sabe por quê? Porque o Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. É o mesmo poder que opera. Desde quando a Bíblia nos revela até esse exato momento, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Eu tenho pedido a Deus. Só que, amados, desde quando eu coloquei esse propósito no meu coração, de um avivamento, a gente fez uma reunião com o ministério, eu falei isso com o ministério. Deus colocou no meu coração a carta da igreja de Laodiceia. E isso me doeu, amados. Veja bem, eu tenho uma linha de raciocínio espiritual que funciona da seguinte forma. Eu tenho um propósito para com Deus. Então eu apresento o meu propósito a Deus. O meu propósito é que Ele venha fazer um mover na ADM Berlim. Como eu disse, não só de sinais e maravilhas, porque isso naturalmente vai seguir aos que creem. Mas um avivamento que venha a haver transformação genuína, libertação genuína, conversão genuína, experiência com Deus genuína. Aonde vai despertar a sede de querer mais, aonde vai despertar mais o amor, aonde vai despertar mais o interesse de querer buscar mais de Deus. Então, quando eu apresento o meu propósito a Deus, eu busco pelo meu propósito. E até que isso aconteça, Deus vai mostrando aonde tenho que consertar, aonde eu tenho que melhorar. Assim funciona a minha linha de raciocínio espiritual. Então eu apresentei o meu propósito a Deus. E se eu quero chegar até meu propósito, eu vou buscando. A gente faz jejum, a gente ora, a gente levanta de madrugada, a gente busca a Deus. E nesse meio tempo, Ele vai mostrando, vai revelando. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Precisamos consertar isso, precisamos consertar aquilo. Ou até mesmo Ele fala, muda o seu propósito, porque esse não lhe convém. É assim que eu creio que funciona. É assim que eu busco a Deus. Quando nós entendemos isso, eu cumpro aquilo que o salmista diz. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Qual é o propósito de Deus no final disso tudo? Está na mão dele. Eu sei que se eu me manter firme na presença de Deus, buscando, no final estarei fazendo segundo a vontade dele. Enquanto buscava ao Senhor, Ele me apresenta a passagem da carta à igreja de Laodiceia. Amados, e quando eu vejo a carta da igreja de Laodiceia, me dói por dentro. E os irmãos vão entender por quê. Para que os irmãos entendam, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Por que era uma igreja rica? Porque Laodiceia era uma cidade rica e soberba. Laodiceia, ela se encontrava na província romana da Ásia. Se você for olhar no mapa hoje, é onde fica a Turquia. Laodiceia ficava próxima à estrada, uma das principais estradas que ligava a costa do Mar Egeu à Ásia Menor. Meu irmão, o que isso quer dizer? Eu anotei. Isso quer dizer que ela tinha um grande mercado volumoso. Laodiceia tinha um grande mercado volumoso.
Laodiceia tinha um grande centro bancário. Laodiceia tinha uma famosa indústria de lã escura. Laodiceia tinha fábricas de roupa. Laodiceia fabricava pigmentos para atingir tecidos. Laodiceia tinha uma famosa escola de medicina que produzia um pó que, ao misturar com a água, se tornava um colírio muito valioso que era usado na época. Tinha tudo em Laodiceia. Tudo que a tornava rica, aquela cidade. Acredita-se que foi o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias à Ásia Menor, lá em Atos 19, 10, talvez você vai encontrar essa passagem, quando ele faz a sua viagem missionária, acredita-se que ele tenha fundado essa igreja. Assim como em Colossenses relata passagens de outros pastores que deram continuidade à igreja de Laodiceia. Essa igreja era muito rica. E por ser rica, se tornou autossuficiente. Essa igreja, profeticamente falando, ela se refere à igreja dos tempos trabalhosos, a igreja que precede a vinda de Cristo. Como Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, que fala assim, e haverá tempo em que haverão homens amantes de si mesmos, que não pregarão a sã doutrina, que não pregarão a sã palavra. Laodiceia representa essa igreja. O nome Laodiceia, amados, fui eu pesquisar. O nome Laodiceia é um nome composto, que numa tradução livre, ela significa direitos humanos, o povo no comando e democracia. Qual o problema disso? Que quando eles começaram a ver o povo no comando, eles começaram a esquecer os direitos de Cristo. Os direitos de Cristo começaram a ser ignorados. Ela deixou de ser teocrática. Ela deixou de reconhecer que a igreja é do Senhor. Ela deixou de reconhecer que é Ele quem manda. Ela deixou de reconhecer que é Ele quem faz acontecer. Nós vemos Jesus falando lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Põe lá rapidamente para mim, meu amigo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bota lá Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A igreja é do Senhor. Como eu disse, a igreja de Laodiceia, ela era material e socialmente bem sucedida, por se situar numa cidade muito rica. E por isso nós vemos no versículo 17, a carta à igreja de Laodiceia dizendo assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Quando ela se tornou assim, tão soberba, dizendo, não tenho falta de nada, ela se torna uma igreja morna. E por isso, Jesus vem dizer assim nessa carta à igreja de Laodiceia, no versículo 16, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por ser morno, ele a vomitaria. Por ser soberba, ele a vomitaria. Por ter se esquecido dos preceitos de Deus, ele a vomitaria. Amados, quando nós olhamos para a história e para a Bíblia, nós vemos que ambos nos mostram que é comum uma pessoa, ou um povo, ou uma família ignorar a Deus quando se torna bem-sucedido financeiramente.
a história, vai ler a história, vai ler a Bíblia, você vai ver que é comum algumas pessoas, alguns povos, algumas famílias ou até algum indivíduo prosperar na sua vida de uma forma crescente e ignorar a Deus. Bota lá pra gente Deuteronômio 32:15. Moisés vem falar sobre Jesurum. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. A história e a Bíblia nos mostram que quando é comum, não estou dizendo que é generalizado, mas é comum. Um povo, uma nação, uma família ou um indivíduo que prospera financeiramente falar, não preciso mais de Deus. Tem dinheiro. Só que veja bem, amados, nessa carta, Jesus ele fala com muito repúdio. Nessa carta não há elogios nenhum, diferente da igreja de Éfeso. Quando ele escreve à igreja de Éfeso. Mas nessa carta ele começa dizendo assim: isto diz o Amém. E quando ele diz assim, porque para que os irmãos saibam, Amém é um dos nomes atribuídos a Jesus Cristo. Amém também é um dos nomes atribuídos a Jesus Cristo. Por quê, meu amado? Porque numa tradução bíblica, num sentido bíblico, Amém ele tem alguns significados. Amém significa firmeza, certeza, estabilidade, imutabilidade. E o principal, verdade, no sentido absoluto da palavra. Sabe quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade. No original está escrito assim, eu sou o Amém. Sabe em outras passagens, quando ele diz assim, na verdade te digo, no original está escrito, Amém, Amém. Isso mostra a convicção, a certeza da verdade que estava sendo dita à igreja de Laodiceia. Uma verdade que não houvesse nada como justificativa que pudesse mudar o que estava sendo escrito. O que estava sendo falado. Uma verdade absoluta. Assim como ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o Amém. E isto diz o Amém. Tu és uma igreja morna. E por isso vomitar-te-ei da minha boca. Amados, com essa verdade, quando ele diz e revela que a igreja de Laodiceia está batendo no peito, em outras palavras, dizendo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, veja que na minha Bíblia pelo menos está entre parênteses, não sei na sua, mas está Jesus Cristo dizendo assim, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o que acontece quando nós achamos que somos autossuficientes. É o que acontece quando nós achamos que podemos sem Jesus Cristo. Veja bem, amados. Eu estive no Brasil agora há pouco tempo, a grande maioria aqui vem do Brasil. E nós sabemos que no Brasil, apesar de ser um país rico, apesar de ser um país que era para ter uma boa vida, a situação é precária. E a grande maioria das congregações da minha cidade, por exemplo, bem para o interior, 95% dos membros são aqueles irmãozinhos
bem simples. São aqueles irmãozinhos que, de fato, eles vivem a provisão de Deus todos os dias. Ainda nos dias de hoje, era 2023 quando eu fui ao Brasil, ainda, irmãozinhos que com toda alegria serviam ao Senhor. Ainda no 2023, irmãozinhos que caminhavam e caminham quilômetros a pé para ir cultuar ao Senhor. Porque vivem de fato, todos os dias, a verdadeira provisão de Deus em suas vidas. 98% da igreja, lá, são pessoas muito humildes. Você vai na casa dessas pessoas, não tem piso, é chão batido, tem galinha andando dentro de casa. E eles te recebem com um coração que tu fala assim, eu não sou merecedor disso tudo. Tu vê neles a transformação real, o prazer em querer estar contigo, o prazer em querer estar na casa do Senhor. Amados, quando eu olho para nós aqui, na Alemanha, nós vivemos num país rico. Nós vivemos num país onde nós temos muita facilidade. Muitas facilidades. Dificilmente quem está aqui quer voltar para o Brasil. Com exceção de causas familiares, necessidades familiares. Mas por questões financeiras, dificilmente quem está aqui fala assim, eu quero voltar para o Brasil, porque aqui está difícil financeiramente. A pessoa pode não ser rica, a pessoa pode não ter dinheiro para fazer muitas coisas, a pessoa pode ter ali uma vida controlada e viver com o básico, mas pergunta a ela, pelo menos eu ainda não me deparei com essa pessoa. Todas que eu perguntei até hoje, elas falaram, não, aqui está melhor. Não quero voltar para o Brasil. Nós vivemos num país que nos dá muitas facilidades. E o problema da facilidade é que tornou muitas pessoas frias e ignoram a Deus. E muitos cristãos mornos, porque não precisam de Deus. A facilidade do nosso país hoje, a Alemanha, Deutschland, deixou muitas pessoas frias. Você pergunta, vai conversar, no meu trabalho eu vou conversar sobre Deus, sobre igreja. A pessoa fala, que Deus o quê? Que igreja o quê? E muitos cristãos não estão frios e nem quentes, mas mornos, porque se acomodaram na facilidade. Porque se acomodaram do jeito que está. Nós vivemos num país muito fácil. E aí a pessoa se acomoda. Ela está estacionada. Ela está... tanto faz acontecer algo como não acontecer. Ah, eu vou à igreja. Hoje é domingo. Para mim, tanto faz. Tem dinheiro para pagar as contas. Eu posso até estar apertado. Mas estou bem. Então, tanto faz ir à igreja ou não. Tanto faz cultuar ao Senhor ou não. Minha vida está boa. Veja bem, Jesus fala em Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Será que quando ele vir, ainda teremos fé? Porque muitos irmãos estão estacionados, não tem mais sede, não tem mais esperança de que um culto pode ser melhor do que o outro, de que um culto pode te trazer uma experiência com Deus diferente do outro. Muitos estão parados. Em outras palavras, como a igreja de Laodiceia diz, de nada
tenho falta. Tá bom do jeito que tá. Amados, por muitos estarem mornos, estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé nos milagres. Já não tem mais fé de que os sinais e os milagres, as maravilhas, seguirão os que crerem. Já não tem mais fé que Jesus está voltando. E aí mora o perigo. Muitos, por estarem mornos, não têm mais fé que Jesus está voltando. Amados, a pessoa fica falando, tá bom do jeito que tá, meu irmão. Para que tu vai pedir isso a Deus? Tá tendo cooperação, a casa tá cheia. Meu irmão, para que tu vai inventar de ficar pedindo avivamento a Deus? O inimigo vai se levantar, vai vir provação. Meus amados, eu não quero ficar morno na presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos ficar morno na presença do Senhor. Por isso eu tenho buscado a Deus um avivamento para a DM Berlim. Um avivamento onde aconteça de que quando Jesus voltar e olhar para esse pequeno grupo, essa pequena casa, encontre fé aqui dentro. E possa nos levar para morar no céu. Para que Ele possa olhar para nós e ainda ver fé. De que os sinais e maravilhas nos seguirão porque nós cremos e temos fé. Olhar para nós e ver que temos fé, que ainda um cativo pode ser liberto, um oprimido pode ser liberto, fé que ainda há salvação para o homem, que ainda há transformação para o homem, que ainda há poder de Deus. É esse avivamento que eu tenho pedido para a nossa igreja, amados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aonde está a sua fé? Como está a sua fé? Achará Ele fé em ti quando Ele voltar? Eu não quero ficar dormindo na presença do Senhor, amados. Por isso, como eu disse, eu tenho buscado a Deus avivamento para a nossa igreja. Para que quando Ele volte, encontre uma igreja com fé. Uma igreja avivada, alegre, esperando a volta do noivo. Na qual não tenhamos de que nos arrepender. Agora, um detalhe, amados. Um detalhe. Lembra quando eu disse que eu vi essa carta e muito me doeu? Pois é, meus amados. Sabe o que Deus me revelou aqui? Que a igreja de Laodiceia estava morna porque o pastor estava morno. Glória a Deus. Amados, eu tenho buscado a Deus. E quando Deus me revelou isso, porque Jesus Cristo pega o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Quando ele me revela isso, que a igreja de Laodiceia estava morna, porque o pastor estava morno, meus irmãos, eu me coloquei de joelhos na minha cama. E disse, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu não quero ser a causa, ó Deus, da mornidão da sua igreja. Por isso, comece por mim, ó Pai, segundo a tua vontade, um avivamento, Senhor. Para que a sua igreja possa sentir isso e querer viver também, ó Pai. Amados, eu dobrei o meu joelho e com lágrima nos olhos, eu clamei ao Senhor. Porque de fato eu não quero ser o responsável por conduzir uma igreja fria ou morna. E por isso eu insisto em dizer que fiz um propósito com Deus. Para mudar o quadro da nossa igreja, começando pela minha vida. Assim como aconteceu na Rua Azusa.
aconteça na Pancova Lendo de 86. Aleluia, Senhor. E venha haver transformação de almas. E venha haver libertação de almas. Conversão de almas. Que a cada culto que você entrar aqui, você possa sair daqui diferente. A cada culto que você vier, você venha ter uma experiência diferente com Deus. Mas você também tem que querer isso, amado. O avivamento que eu peço a Deus é que saiam pessoas daqui sedentas por evangelizar. Que saiam pessoas daqui sedentas por querer pregar o Evangelho. Por querer viver o Evangelho. Para que traga com alegria aqueles que ainda precisam. Fala assim, olha, eu tenho uma casa boa. Eu tenho um lugar bom que você vai ser transformado. O prazer de estar na presença de Deus. Entender a necessidade que nós somos pobres de espírito diante de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós somos eternamente dependentes dele. Não importa a situação econômica do país onde vivemos, não importa os bens financeiros que você tem, mas você vai sempre entender que você é dependente de Deus. E que você vai dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Que você vai deixar ele operar na sua vida. Olha um detalhe que o Senhor me mostra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Nós já vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz assim. Isso é Paulo falando, tá, amados? O caráter da pregação de Paulo à igreja de Corinto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que Paulo está dizendo aí, amados? Eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui ver. E nesse versículo, a palavra demonstração, no sentido original grego, está no sentido literal de demonstrar poder, de acontecer o mover do Espírito Santo. É no sentido literal de que ele não só pregava, como ele diz aqui, consistindo em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E no sentido literal de demonstrar poder, acontecia algo sempre que ele pregava, sempre que ele ensinava a palavra. E a prova disso é no versículo 5, que ele diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, eu peço a Deus que a gente prove desse poder. Se a Bíblia me diz que Paulo pregava e havia demonstração de poder, eu também quero isso para a minha vida. E eu espero que você também queira isso para a sua vida. Se a Bíblia me revela que quando aconteciam as coisas, quando era pregada a palavra, quando se orava, quando se cantava, prisão se abria, morto ressuscitava, e por aí acontecendo tudo, eu creio que ainda hoje pode acontecer. E o que eu peço a Deus é que de fato eu viva e presencie e experimente o poder que a palavra dele nos revela que tem. Eu não quero ficar só em conhecimento e sabedoria humana. Se você for conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, mas fez uma faculdade, você vai ver muito conhecimento e sabedoria nele. Mas Paulo diz aqui, demonstração de poder, demonstração do Espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse nesses conhecimentos dos homens, mas no poder de Deus. Poder para transformar a sua vida. Poder para te trazer de fato, ter uma experiência com Deus. Há muitos que ainda não tiveram de fato uma experiência, um encontro com Deus genuíno. E
por isso ainda dormem, ainda estão mornos. Amados, eu quero perguntar aqui para a gente encerrar. Diante dessa palavra, diante da meditação, quem aqui reconhece que precisa de um avivamento? Quem aqui reconhece? Não tenha vergonha de levantar a sua mão. Sabe por quê? Veja bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, dentro do nosso texto. Jesus ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Quando eu reconheço que preciso de um avivamento, eu estou reconhecendo que eu preciso me arrepender. Quando eu reconheço que eu preciso de um avivamento, eu reconheço que eu preciso mais de Deus. E saiba que isso não acontece uma única vez na sua vida. Isso é constante. Todos os dias precisamos buscar. Todos os dias precisamos ser cheios. Meus amados, por isso, um dos motivos que nós nos encontramos aqui pelo menos uma vez por semana é para que isso seja reciclado. Para que você venha, fui me esvaziando ao longo da semana porque tive estresse, teve um abençoado de Deus, um enviado cão que me tirou da graça, mas eu estou aqui para ser cheio novamente. Aí passa a semana de novo, aí chega no próximo domingo, você está aqui. Agora nós temos o culto de doutrina na quarta-feira, então você já consegue quebrar isso no meio. Então você vai ficar segunda e terça, começa meio que se esvaziar, tem a quarta-feira que você se enche, vem a quinta, sexta, sábado, tem o domingo que você se enche. E assim nós vamos sempre reciclando e sendo cheios do poder de Deus. É tempo, amados, de reconhecer, é tempo de se arrepender que precisamos de um avivamento. E você que levantou a sua mão, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. E nessa oração, amados, o nosso irmão William vai estar louvando ao Senhor. E nós estaremos encerrando o nosso culto em adoração a Deus. Veja bem, amados, um pequeno detalhe. Eu vou estar orando pela sua vida. Só que, assim como a Bíblia, que principalmente a Bíblia e a história nos mostra, que todo o avivamento que aconteceu, as pessoas glorificavam a Deus. Todo o avivamento que aconteceu, as pessoas abriam a sua boca e glorificavam a Deus. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu aqui na frente orar a Deus para que Ele derrame sobre vós o que eu quero sobre a minha vida, se você ficar de boca fechada, como se fosse uma múmia em pé. Meu irmão, mas eu não sei o que orar. Meu irmão, mas eu não sei o que falar. Então só glorifica. Glória, glória, glória. Santo, 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 santo. Deus, Tu és maravilhoso. Deus, Tu és poderoso. Deus, Tu és santo. Glória, glória, glória. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto você vai adorando, você vai dando lugar para o Espírito na sua vida. Enquanto você vai adorando, Ele vai te transformando, Ele vai te enchendo, Ele vai te libertando, Ele vai mudando a sua vida. Então eu estarei orando pela sua vida nesse momento. E o nosso amado estará louvando ao Senhor. E eu peço a você que me ajude a interceder. Que me ajude a pedir. Porque você também tem que querer isso. Você também precisa disso. E uma forma que você pode fazer é abrir a sua boca e adorar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Deus, eu te exalto, eu te adoro, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Senhor, a sua palavra nos mostra, a história nos mostra, Pai, que o Senhor, ó Deus, tem mandado o seu Espírito, ó Pai, para nos encher, para nos transformar, para nos capacitar, Senhor, em todas as coisas, para nos dar, Senhor, a orientação que nós precisamos. Há muitos, ó Deus, que precisam ser transformados. Há muitos, ó Deus, que precisam ter um encontro contigo. Ainda, ó Pai, precisam, Senhor, ser cheios do Espírito Santo. Precisam ser revestidos de poder. Precisam, de fato, ser batizados no Espírito, capacitados para pregar as boas novas, para se arrepender dos seus pecados. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus,
Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Pai, vem enchendo, Senhor, vem enchendo, Senhor, a sua igreja nesse momento, Pai. Vem enchendo, Senhor, a sua igreja nesse momento. Encha com o seu Espírito, ó Pai, Espírito Santo de Deus, venha encher o seu servo. Revista de poder, Senhor. Transforme, Senhor, a sua vida. Encha, Senhor, a sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Revestimento de poder, libertação, cura, transformação. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, revista com seu poder. Encha com seu poder, no nome de Jesus. Revestimento de poder, ó Pai. No nome de Jesus, o teu servo, ó Pai, que aqui está, Senhor. Revista, Senhor, com seu poder, ó Pai. Toma a sua igreja em suas mãos, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, encha com seu poder. Encha com o seu poder, ó Deus. Reveste com o seu poder, ó Pai. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo transforma essa vida, ó Pai. Transforma essa vida, ó Pai. Liberta, Senhor, no nome de Jesus. Toda aquela angústia, toda aquela tristeza, toda aquela agonia, eu te repreendo no nome de Jesus. Espírito maligno, sai em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito venha trazendo regozijo na alma dela, venha trazendo consolo, conforto. Vem com ela deita a cabeça no travesseiro, ela sente aquela medo, Pai, ela sente aquela preocupação, Senhor. Tira, Senhor, tira, Senhor, do pecado, e assim, Pai, que ele saia daqui minha vida. Assim como aconteceu na rua Azusa, Senhor, assim como o Senhor tem feito, Senhor, segundo a tua palavra, encha, Senhor, Espírito Santo, tira, Senhor, explicação, toda aquela angústia, toda aquela Teu amor tem derramado em meu coração, e posso oferecer-te
deste a vida, entregaste tudo a mim. Vida nova tu me deste, ter completo acesso ao seu trono celestial. Vida nova sobre a vida desse casal, sobre a vida dessa família. Deus que tanto tem trabalhado na sua obra, que tanto tem se dedicado à sua obra. Toda seta maligna, todo impedimento demoníaco seja repreendido no nome de Jesus. Que o meu Espírito, ó Pai, venha encher o Senhor da sua presença. Tira, Senhor, toda divisão, tira toda dúvida, tira toda cegueira espiritual, tira toda surpresa espiritual. Senhor, na sua presença, eu te peço pelo nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço pelo nome de Jesus, Senhor. Senhor, continua transformando, Senhor, continua libertando. Vai, Senhor, renovando, Senhor, o seu poder, Senhor, no nome de Jesus. Se não for batizado pelo Espírito, batize com o Espírito Santo. Se for batizado pelo nome do Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor. Capacita, Senhor, a sua serva, capacita, Senhor, a sua igreja. Jesus é o meu companheiro, meu Deus escuteiro, minha rocha eterna. Ele chega quando eu mais preciso. Jesus,